Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de fluxo de caixa, meus amados alunos. Perguntem, meus queridos alunos, quero saber se vocês estão com dúvidas em relação a este assunto. Não deixe eu ir para frente, porque vai complicar mais. Então, vocês, professor, vem cá, eu não entendi o que é ativo circulante, o que é passivo, o que é ativo, o que é patrimônio, o que quer dizer fluxo de caixa, o que quer dizer fluxo de caixa operacional, de financiamento, de investimento, quais são as diferenças entre eles três, porque, meus queridos alunos, chegar lá na frente, nos cálculos, nós precisamos desse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos focar aqui, meu diretor, para que a gente possa compreender melhor. Então, professor, por que eu devo utilizar o fluxo de caixa? Esta é a pergunta importante. Por que eu devo utilizar esse fluxo de caixa? Qual a importância para nós, técnicos, em finanças? Primeiro passo, nós precisamos mostrar nossa situação financeira. Se nós temos uma folga financeira ou não. Se tem mais receita do que despesa. Então, a expectativa, meus queridos, de qualquer empresa, que ela possa melhorar futuramente. Qual é um dos maiores problemas hoje, segundo o Sebrae, hoje nas organizações? Qual o maior problema? Falta de gestão financeira. A maioria das empresas fecham-se as portas por falta de gestão. Tivemos aí um caso recente, o Hospital São Marcos colocou nota essa semana dizendo que está com crise financeira. Vocês estão conseguindo observar? Um grande hospital tem mais despesas do que receita, segundo o diretor do Hospital São Marcos. Foi colocado essa semana em pauta. Não sei se vocês viram. Para vocês observarem. Então, a maioria das empresas, elas têm crises. Precisa ser tomado decisões rápidas hoje, para que amanhã ela não possa fechar as portas. Então, dicas. Faça projeções futuras da empresa. Quais são, professor? Definir melhor o momento para fazer investimentos. Porque às vezes você pega muito dinheiro, Andressa, tem uma sobra financeira, aí você faz um determinado investimento e não tem capital suficiente. Ou esse investimento ele não traz nenhum retorno. Eu vou comprar mais mercadorias. Aí, de repente, um exemplo. Desculpa. Um exemplo. Não sei se vocês sabem que é um Carlinhos. Deixa eu beber água aqui. Eu não sei se vocês sabem. Carlinhos, eu não sei o nome dele. Carlinhos Brau é o nome. Teve uma Copa. Eu acho que foi 2014, eu não lembro. Me corrija aí, meu diretor. Acho que teve uma Copa em 2014. Não lembro se foi exatamente esse ano, mas eu acho que foi em 2014. Teve uma Copa. E o Carlinhos Brau, aquele que fica no The Voice, o nome dele é esse, né, meu diretor? Fica lá no The Voice. Aí ele fez um investimento em torno de R$1 milhão, com uma ideia que ele teve, de igual da Vuvuzela. Igualzinho da Vuvuzela. Né? Eu achei interessante o investimento que ele fez, gente. Olha como é importante a gente não dar um tiro no pé, certo? Então, Carlinhos Brau, certo? Ele fez esse grande investimento, dizendo assim: eu vou ganhar muito dinheiro, viu? Vou ganhar muito dinheiro. Aí foi que aconteceu, gente, na Copa do Mundo. Ele criou um chocalho, um instrumento musical no final da Copa, que é chamado de cachirola. Cachirola. Foi na Copa do Mundo mesmo de 2014, tá, gente? Depois vocês pesquisam isso aqui, cachirola.
Rola. Olha o que aconteceu, meu diretor. O Carlinhos Brau, ele investiu pesado nisso aí, cara. Na Copa de 2014. Só que no primeiro jogo, muita gente comprou. Foi o primeiro jogo da Copa. Muita gente comprou, muita gente mesmo. O que aconteceu? Esse instrumento musical, em Salvador, teve um jogo. Salvador. Parece que o juiz lá, eu não lembro, o juiz deu o cartão amarelo lá para um time. E todo mundo começou. Adivinha o que a população brasileira fez com esse cachirola? Se vocês adivinharem, eu mando uma caixa de bombom sem bombom para vocês. Eu mando uma nota de R$300 agora. Uma nota de R$300. Quem acertar. Foi o que aconteceu com esse investimento. Fracassou. Por quê? Porque assim que o juiz deu o cartão amarelo lá, não sei para quem lá, o pessoal chamaram o juiz ladrão, tal, aquela coisa toda. O que a população brasileira fez? Todo mundo tava com cachirola. Virou mico, gente. Foi uma perda bilionária, gente. Na época, foi uma perda de instrumento bilionária. Ele investiu alto, gente. Eu tô brincando, não. Foi alto. E ele tava vendendo, feito água. Mas teve um negócio sério que aconteceu. Todo mundo, todos os jogadores jogaram na cabeça do juiz e de alguns jogadores cachirola. Meu amigo, foi uma chuva de cachirola na cabeça dos jogadores, do juiz. Era uma arma, meu amigo, ali. Não bote essa arma na mão do brasileiro, não. O brasileiro se zanga, ele joga na cabeça. Principalmente quando envolve futebol, meu diretor. Imagina aí. Galera ficou louca. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Foi proibido, meus queridos. Foi proibido nos estádios a cachirola. No dia 11 de junho foi proibido. Certo? De vez. Então fracassou. Fracassou totalmente esse instrumento musical. Que fazia que nem a vuvuzela. Fracassou. Tudo ficaram empancado nas fábricas que ele investiu alto. Ficou empancado. Ele teve um prejuízo. Eu acho que até hoje o bichinho rei paga esse prejuízo. Aí, por isso que eu digo, defina melhor o momento para fazer o investimento. Se você investir em algo e der um tiro pela culatra, como é o caso, um estudo de caso do cachirola, aí vocês viram aí o que aconteceu. Identificar os custos que necessitam ser reduzidos. Água, luz, entendeu? Exatamente, Andressa. É um perigo para a sociedade. É um perigo. Eu não sei se vocês conheciam esse caso. Cachirola. Depois vocês pesquisem no Google, vocês vão ver. Bichinho bem zoadento. Parece um chocalho. Entendeu? Mas, infelizmente, foi proibido. Não se vende mais. Dimensionar a necessidade de aumento do faturamento. Opa, o que eu preciso aumentar? Preciso aumentar minhas receitas. Como? Através de vendas. Como é que eu aumento minhas vendas? Através do marketing digital, Andressa. Você pode aumentar suas vendas através de um bom marketing digital. Lojas virtuais. Além de você trabalhar com a loja física, Andressa, você pode trabalhar com a loja virtual. Identificar as necessidades futuras e o melhor momento para captação de empréstimos e financiamentos, podendo assim negociar melhores condições com o terceiro. Às vezes, você tem que ver quanto é que está a taxa Selic, lembra? Ó? Opa, a taxa Selic está baixa, então posso fazer um empréstimo, posso fazer um financiamento. Se tiver baixo, se tiver alta, professor, Maria, eu não posso aumentar, eu não posso fazer nenhum empréstimo nem financiamento, porque eu vou pagar caro. Não é ideal. Então, tudo isso aí precisa ser avaliado. Então, no fluxo de caixa precisa, Andressa, ao pensar nesse tipo de coisa. Então, algumas decisões que o fluxo de caixa pode te auxiliar. Por exemplo, você pode reduzir custos, você pode pleitear empréstimos ou financiamentos, se você tiver um bom fluxo de caixa. Aumentar ou reduzir o tamanho da empresa. Revisar a estratégia de comercialização. É o marketing, gente. Hoje em dia, é o marketing.
Vocês têm que utilizar o marketing digital. Hoje em dia, isso aqui reduz custo demais, gente. Depois que inventaram isso aqui, ó, isso aqui reduz muitos custos. Definir o tempo de retorno sobre o seu investimento. É 10 anos, é 5 anos, certo? Existe um cálculo na matemática que a gente utiliza, certo? Taxa interna de retorno, TIR. A gente utiliza taxa interna de retorno, certo? O VPL, a gente vai ver o VPL, certo? O valor do prazo, certo? Que você investe para a questão de retorno, a gente vai ver isso aí. Passando essa aula de segunda que vem, a outra eu vou falar do TIR. Eu vou falar do payback, que é o tempo de retorno sobre o investimento, certo? Só que de maneira básica, porque vocês vão ter uma aula de contabilidade depois. Então, eu vou falar, definir o tempo de retorno. Negociar prazo de pagamento, se o fluxo de caixa ele tem isso. Definir política para conceder crédito aos clientes. Será quanto de por cento de desconto eu posso dar para o meu cliente? Definir crédito. Negociar prazo de pagamento com fornecedores. Problema aqui, gente, que fornecedor, dependendo do seu tamanho da empresa, é o máximo que eu já vi aqui em Teresina, por experiência, no máximo é 7 dias para pagamento de boleto. Por exemplo, um amigo meu tem um depósito de cerveja, eu perguntei para ele, cara, qual o prazo máximo que eles dão? No máximo, rapaz, aqui é 2 dias, professor, as duplicatas para pagar. A única que me dá um prazo maior é uma empresa fulano de tal, que me deu 7 dias. Mas geralmente eles querem pagamento na hora da entrega. É mesmo, cara? É. Para mim renovar meu estoque de cerveja, eu preciso pagar na hora. Caraca! Então você precisa ter, então, por exemplo, um final de semana que você vende muita cerveja. Por exemplo, tu passou sexta, sábado, domingo vendendo muita cerveja. Na segunda, tu já tem que ter o dinheiro para pagar já o fornecedor, já para pedir pro fornecedor e já pagar, exatamente. Entendeu? Agora, supermercados são diferentes. Supermercados. Supermercado, gente, como eu tenho uma grande experiência na área, supermercado, eles têm, meu diretor, de 30 a 60 dias para pagar boleto, acredita? O rapaz, por quê? Porque por isso que existe o centro de distribuição aqui do Carvalho, exemplo. Ele pede fornecedor uma carreta de leite. Então ele tem 30 dias. Então eu vendo primeiro, depois pago. Cara, é muito bom isso. Entendeu? E quando o dono do Carvalho, do R Carvalho, que eu tenho conhecimento, ele vai inaugurar um supermercado, ele pede cortesia às grandes fornecedores. Ei, Nestlé, eu vou inaugurar um Carvalho lá no Mocambinho. Lá não vamos ver o sol. Opa, beleza. Eu vou comprar 2 carretas de arroz. Só que eu queria ver quanto é que tu pode me dar aí de cortesia para poder divulgar tua marca, cara. A gente pode até fazer umas ilhas lá para divulgar sua marca. Aí o fornecedor, beleza, cara. Eu vou te dar vamos te dar aí pelo menos uns 60 sacas aí de cortesia. Ah, beleza, 60 sacas. Show de bola. Então, meus queridos, é um exemplo. São exemplos que são muito bons. Então, meus amados alunos, esses exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, é bom, pagamento assim. Então, claro, outra coisa que vocês precisam saber nesse mercado, tem perdas, tá, meus amados? Tem perdas. Tem perda, sim. Tem produto que estraga, tem as avarias. Certo? Tem as avarias. Tem um monte de coisa. Certo, meus amados? Um monte de coisa. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Então nós temos que saber definir prazo de pagamento. Fornecedor, você pode me dar isso e tal. Porque se as suas receitas for menor do que seus gastos, você não tem como investir. Então, seu fluxo de caixa está acontecendo o quê?
Às vezes está baixo, está alto, está alto, está alto, está bom. Seu fluxo de caixa. Ou seja, a sua receita está alta. As suas despesas estão baixas. Isso é bom. Certo? Então, gente, o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão operacional, professor Gilvan. Pode ser utilizado como ferramenta de gestão estratégica. Ah, professor, então eu tenho que controlar essa entrada e saída de dinheiro. Sim. Sim, 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 sim. O problema, meus queridos alunos, olha, Andressa, olha o que acontece. Olha o que acontece. Meus queridos de São Joaquim, Pires, Nova Santa Rita, Landre Salles, Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, todos vocês, nós temos que pensar o seguinte: vai empreender, a primeira coisa que vocês têm que pensar: o quanto que eu devo vender? Qual minha precificação ideal? Qual o meu preço? O meu preço é justo? Primeira coisa. Será que eu vender se eu comprar um produto por R$50, se eu vender ele por 100, eu estou ganhando 100% de lucro? A maioria das pessoas pensam assim, que está. Não. Não. Dentro da gestão financeira, a gente não vai trabalhar com esse pensamento de eu pegar R$50 e vender por 100, eu estou tendo 100% de lucro. A tua margem de lucro não é 100%. Esse é o primeiro erro. Porque você não coloca suas despesas. Então, professor, vamos supor, eu quero vender um bolinho do pote. Bolo do pote. Vamos vender bolo do pote. A gente vai vender lá na escola da Nova Santa Rita. Vocês fazem o bolinho de pote, aí vocês vão ter o custo. Vamos lá, diretor, ó. Nós vamos ter o custo aqui, ó. Presta atenção. Vou tentar desenhar aqui. Vamos supor que você compra, dentro dos teus custos, né, o bolo do pote. Bolo do pote. Nós temos aqui o bolo do pote. Aí, dentro do bolo do pote, tu precisa comprar massa, precisa tal. Tu tem um custo. Custo de quê, meus amados? Custo da produção. Produção, ó. Aí, dentro do custo da produção, que é a matéria-prima, certo? Vai ter o quê? Mão de obra, que as pessoas não colocam nos produtos. Então, eu tenho um custo de produção e tenho um custo da mão de obra. Aí, segundo passo, fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, professor? Exatamente. Pesquisa de mercado. Para saber, nessa pesquisa de mercado, quanto é que está sendo praticado o bolinho de pote na Nova Santa Rita. Aí não tem ninguém vendendo. Aí tu procura onde? Próximos à cidade de Nova Santa Rita. Então as pessoas estão vendendo lá bolo de pote a aproximadamente R$6. Beleza. Mas aí vocês pensam, será que esse preço é ideal para Nova Santa Rita? Será que R$5 eu não posso vender? Quanto seria minha margem de lucro? Quanto seria minha margem de lucro? Aí você tem essa questão do custo da produção e a mão de obra. Lembrando, gente, que essa precificação ela vai variar de ramo para ramo. Ela varia, certo? Então, eu tenho que utilizar uma estratégia de como eu vou vender o bolo de pote R$6 e manter meu custo de produção baixo. Por quê, gente? Existe um problema na hora de vender um produto alimentício. Por exemplo, quem trabalha na pizzaria sabe o que eu estou falando. Queijo aumenta, sobe, aumenta, desce, aumenta de novo. Tem uma variação. E tu não pode ficar passando toda hora, todo dia o preço para a pizza. Ou para o bolo do pote. O trigo aumentou, eu não posso passar ali rápido. Você tem que ter uma forma de reduzir custos. Ou tu reduz a margem de lucro, até quanto eu posso reduzir? Por isso que eu digo, é uma gestão muito operacional. Então, gente, planejar e controlar as entradas e saídas de um caixa num período determinado de tempo, normalmente, um mês ou vários meses, você precisa ver quanto é que vai entrar. Quanto é que entrou aqui, tem uma despesa de R$1.000. Entrou 1.000, está equilibrado.
tive uma despesa de R$ 1.000, entrou 800, desequilibrou tudo. Mas só que no quarto dia entrou R$ 1.000, então fica 1.800. Aí teve uma despesa, aí teve uma receita, teve outra despesa, teve outra receita. Período de tempo, gente, tem entradas e saídas. Tem despesas que não são previstas. Tu vai entregar um bolinho de pote, fura o pneu, Andressa. Ah, Maria, furou o pneu. Furou o pneu. Aí tu diz, meu Deus do céu, mais uma despesa. De repente, cai teu bolo de pote. Aí tem toda a despesa, gente. Ou de repente tu não vende todos. Tu produz 30 bolinhos de pote. 30. Desses 30 bolinhos de pote, sobrou quanto, professor? Sobrou 3. Eu não vendi os 3. Doei para a família. Por exemplo, nós temos uma amiga aqui que vende merenda. Uma vez, eu conversando com ela, eu disse assim, olha, posso te dar uma dica? Porque você não produz por encomenda? Aí, como assim, professor? É uma dica, não sei se você vai acatar. Por exemplo, hoje, né, tu já pensa como é que tu vai produzir amanhã e tu já vai em todos os... Pelo menos fazer uma previsibilidade, tá? Porque a maioria sabe se vai querer ou não. A maioria, outros não, fica na dúvida, beleza. Então você chega pro diretor, vai querer merenda amanhã? O diretor, vou. Posso anotar seu nome? Aí o diretor pergunta, o que é a comida? Não, é tal. Ah, beleza, por amanhã eu vou querer. Aí ela já guarda. Então, de 30 nomes que ela pega, 30 de zero. Aí ela amanhã vai trazer 32. Ou 31. Um de reserva. Que alguém às vezes quando aparece. Entendeu? Ou seja, ela não vai produzir, porque uma vez, numa quinta-feira, ela produziu 15 sanduíches naturais, foi 10 potinhos de mingau de milho e bolo. No dia, nessa quinta-feira, gente, eu me lembro, ela só vendeu 4. Toda a venda dela foi 4. Isso na quinta. Na quinta. Aí na sexta, pior ainda, não vendeu, acho que ela vendeu 1. Pronto. Ela disse que teve que doar. Doar a merenda. Doou. Né, para os parentes, amigos. Disse que, olha, eu não vendi, gente. Aí eu digo, ó, tá vendo aí? Se você trabalhar por encomenda, às vezes fica muito mais fácil. Como aqui a galera sempre compra, a média, sempre compra, você já fazia por encomenda. É o ideal. Mas, só uma dica na área, porque quando eu dou consultoria para algumas empresas, por exemplo, uma hamburgueria, a gente faz cálculos lá na hamburgueria de, em média, quantos sanduíches ou hambúrgueres a gente vende por dia. Aí a gente deixa algumas carnes de hambúrguer já pré-cozida para a gente trabalhar com agilidade, né? Com alguns produtos, para poder ser mais rápido. O cliente adora isso. Ele chegar no lugar, faz o pedido e esse pedido seja entregue logo. Porque eu fiz um cálculo em uma determinada hamburgueria que teve hambúrguer que demorava de 30 a 45 minutos. Isso chateava muitos clientes. Porque eu fiz uma pesquisa de mercado dentro dessa hamburgueria, perguntei o que mais chateava eles. Era a demora da comida, às vezes demorava 1 hora. Isso, quiser matar um cliente, gente, é a comida demorar. Quiser matar um cliente, a comida demorar mais de 1 hora. Aí pronto, o cliente não, ele fica totalmente insatisfeito. Ah, mas a fome aumenta, né? E a raiva também. Entendeu? A raiva também. É complicado. Então, meus queridos alunos, tudo isso aí tem que ser uma estratégia. Então, professor, para que serve o fluxo de caixa? Para auxiliar o empresário ou o gestor de pequeno negócio a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro. Olhe bem isso. Vai auxiliar você, meu amado aluno. Auxiliar o empresário, exatamente. O fluxo de caixa serve isso. Tomar decisões, não tomar prejuízos. Por exemplo, no caso da nossa amiga aqui no canal, ela tomou prejuízo uma quinta-feira.
Foi um prejuízo grande, gente. Você produzir, gastar, entendeu? É complicado. Quando você produz e não vende. Aí é complicado. Será que o preço, a precificação é correta? Como é que é feita essa precificação? Demonstrar a situação do caixa da empresa de forma antecipada. Permite eventuais ajustes quando necessário. Então, o fluxo de caixa ele demonstra a situação do caixa da empresa de forma antecipada. Eita, hoje não vendi nada. Vamos fazer uns ajustes. Vamos vender por encomenda. Tá aí. Fazer os ajustes, vender por encomenda. Então, meus amados alunos, estou mostrando aí para vocês uma forma bem legal. Deu para entender? Então, meus queridos, deu para entender como é que vocês devem proceder? A maioria das empresas a maioria dos empreendedores, a maioria das empresas ou pequenos empreendedores acabam fechando as portas por falta de estratégias. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Conseguiram compreender? Preciso que vocês compreendam que a gestão financeira é o coração da empresa. É o coração da empresa. Certo, meus queridos? Então, vocês têm que entender essas questões. Então, meus amados alunos, é importante a gente conseguir entender, compreender e praticar. Ó, gente, tem muita gente aí vendendo creme de galinha. Tem muita gente aí vendendo arrumadinho. Mas vocês sabiam que a maioria deles perdem mais dinheiro do que ganha. Perdem mais dinheiro. Eles têm a falsa ilusão que estão tendo lucro. Eu comprei um bombom por 50 centavos, vendi por 60 centavos. Tive um lucro. Às vezes não. Teve mais prejuízo do que lucro. Ele não consegue perceber. Às vezes tem gente que acha que está tendo poucas perdas. Tá tendo gente, às vezes não tem ganho nenhum, meus amados. Ganho é mínimo do mínimo. E olha lá, trabalha só para pagar despesa. Somente, meus amados alunos. Mais nada. Paga somente para despesas. É mesmo, pessoal. Só o que tem, meus amados. É só o que tem. Tem gente que passa tempo todinho, só pagando despesa. Nada de lucro. Nada vezes nada de lucro. Eita, professor. Pois é complicado. É muito complicado a gente não ter lucro nenhum. Só trabalhar para pagar despesa. É a corrida dos ratos. Para pagar conta. Só para pagar conta. Então, meus amados alunos, verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga. Aperto é quando você tem uma receita, R$100, e tem uma despesa de R$100. Você teve um total de 0 lucro. 0.
É aperto. Se você teve uma receita de 100, teve uma despesa de 100, não sobrou nada. Ou sobrou só R$10. Você tem foco financeiro? Não. Às vezes você pensa que tem uma foco. Então, para que serve o fluxo de caixa? Para você verificar se você está trabalhando certo. Eita, meu Deus, não entrou nada esse mês. Eu vejo muitas lojas de roupas aqui em Teresina. Muitas lojas de roupas. Pessoa, eita, não vendi nada esse mês. Estou fraco. Aí, que tipo de ação que você está utilizando de marketing? Moda? Meu querido, invista na sua imagem. Cadê? Invista na imagem. Deu para entender? Então, meus amados alunos, temos que tomar bastante cuidado com isso. Tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado. Porque se você continuar com aperto, sem... Gente, o marketing é a alma do negócio. Faz aumentar as vendas. Então, gente, aumente suas vendas. Tem estratégias de venda. Veja quais são os seus tipos de clientes. Como aumentar essas vendas, Andrés Nascimento? Deu para entender, João Antônio? Pessoal de Nova Santa Rita, Joaquim Pires. Hoje, eu garanto para vocês, hoje muito bom, gente. As vendas pelo marketing digital. Muito boa. Mas a maioria das pessoas parece que se esquece de utilizar o marketing digital para aumentar as vendas. A gente tem que conseguir aumentar as vendas como, professor? Sabe qual o produto ou serviço que mais vende no mundo, Landry Salles? Pessoal de Landry Salles, meus queridos alunos. Sabe qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? Vocês sabem me responder? Produto ou serviço que mais vende no mundo, meus amados alunos, é o que é visto. É o que é visto. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é quisto. Deu para entender? Então, se você quer aumentar seu fluxo de caixa, seja visto. Porque o que não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é quisto. Então, preciso que vocês entendam isso. De uma forma bem simplória. De uma forma bem simplória. Sem forma simplória, simplória, simplória. Então, meus amados alunos, vejam só. Estou buscando para vocês que vocês consigam compreender a importância do fluxo de caixa na atualidade. Tá vendo aí o coração da empresa? Então, como elaborar um fluxo de caixa, professor? Pronto. Pergunta de suma importância. Como eu posso elaborar? Primeiramente, nós temos o fluxo de investimentos, o fluxo de financiamento e o fluxo de operações. Já foi explicado. Tem 3 tipos. O que seria fluxo de investimento? Aquisição de ativos. É o fluxo de investimento. Adquisições de ativos fixos. Ativos, gente, é algo positivo. Bens. Lá na contabilidade vocês vão ver, ó. Bens. Pode ser móveis, imóveis. Só que tem saída de caixa. E venda de ativo fixo. Entrada de caixa. Nós temos o fluxo de investimento, que é saída e entrada. Compra ou venda de equipamentos. Eu vou comprar uma máquina de Xerox. Comprou. Para trazer o quê? Trazer dinheiro. Ah, beleza, professor. Eu vou comprar um computador e uma máquina para poder ir lá na minha cidade, Landry Salles, cobrar Xerox ou impressão. A R$2. Impressão colorida, 2. Impressão preto e branco, 1.
Aí você tem que ter um fluxo de caixa para entrar esse dinheiro para poder pagar a máquina. Pagar a máquina. Ah, eu comprei uma máquina de personalizar copo. Né? Copo, camisa. Né? Você comprou a máquina para poder vender copo e camisa. Um amigo meu abriu uma loja no interior do Maranhão, chamado Olho d'Água das Cunhães. Ele viu no Gugu, na época, certo? É o novo. Ele viu no Gugu, eu me lembro, na época eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. Aí eu me lembro que ele estava disponível para o mercado, porque ele foi demitido de uma empresa X e pegou o dinheiro da rescisão, do FGTS, investiu nessa Compacta Print, uma máquina que passou na televisão, ele achou interessante, que colocava, personalizava copo, camisa, um monte de coisa, caneta, essa máquina. Ele comprou e botou na cidade de Olho d'Água das Cunhães, que tem 12 mil habitantes. E ele fez a divulgação tal, cobrou o preço. No início, eu acho que nos primeiros 6 meses ele conseguiu dominar bem o mercado ali, principalmente em épocas de política e de eleições, e também carnaval. Ele fazia muita camisa, certo? Carnaval, né? Bem interessante. Só que o que aconteceu, meus queridos alunos? De repente, aquela novidade não era mais novidade na cidade. As pessoas não compravam mais. Ele, no primeiro 6 primeiros meses, ele conseguiu pagar a máquina. Só que ele dividiu a máquina em 24. E ele não conseguiu pagar essa máquina. Então, isso foi um fluxo de investimento? Foi. Ele teve uma saída de caixa. Porém, as entradas de caixas de ativo fixo para pagamento dessa máquina não foram suficientes. Então, ele acabou vendendo a máquina para poder pagar a máquina. Ou seja, ele comprou por um preço X e vendeu por um preço Y menor. E ele acabou saindo no prejuízo. Infelizmente, ele fechou as portas. Meu querido amigo MacGyver. Olha o nome do cara. Francisco MacGyver. Gente boa. Então, gente, cuidado com esses fluxos de investimento. Pense bem, analise o mercado, que é complicado. Você faz um determinado investimento e não consegue capital, ativos. Fluxo de financiamento, professor Gilvan. Entradas provavelmente de capital próprio e de terceiros. Então, entradas. Eu falo aqui, ó, entrada de capital próprio. Venda de mercadoria. É uma entrada de capital próprio. Agora, saídas. Pagamento de terceiros. Capital de terceiros é quando eu peço dinheiro emprestado. Se eu peço dinheiro emprestado, eu tenho que pagar. Pagar os empréstimos, financiamentos, a distribuição de lucros, se for capital aberto, se for uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, tem que fazer pagamento. E tem um fluxo de operações, que são fluxos do dia a dia, gente, acontece diariamente. Lembra das atividades operacionais? Atividades operacionais acontecem todo dia, toda hora. Por exemplo, receita de despesa com estoque, matéria-prima, contas a pagar, como contas de água, energia elétrica, impostos, né? Entrada de caixa pela venda de produtos e mercadorias. Ó. Impostos pela entrada de caixa, pela venda de produtos e mercadorias. Lembra? Quando você vende uma mercadoria, é cobrado um imposto e ICMS. Só que esse ICMS é repassado para o consumidor final. Se tem um aumento de ICMS, o cara que vende uma mercadoria repassa para o comprador, certo? Então, os fluxos de operações, gente, é o do dia a dia, entrada e saída. Tem que pagar energia, tem que pagar imposto, tem que pagar uma manutenção, uma lâmpada que queimou. Então, gente, o primeiro passo é isso. O primeiro passo é entender o que são fluxos de investimento, financiamento e de operações. Segundo passo é você saber registrar as receitas
e despesas, utilizar ferramentas para isso. Pode ser uma planilha no Excel ou alguma ferramenta de gestão. Tem gente que compra. Aqui eu coloquei, gente, uma planilha de Excel, um dashboard, certo? A gente pode construir um dashboard dentro do próprio Excel, que ele pode te dar uma probabilidade, uma forma de mostrar as receitas e despesas, ó, o saldo do fluxo de caixa, ó, ele pode trabalhar com isso de uma maneira bem simples, ó. Ele pode te mostrar. Então a receita foi 39.333 e minha despesa foi 31.378, houve um resultado, certo, no mês de 7 mil. Qual é o meu fluxo de caixa? 31.413. Tá? Aí mostra os meses, né, durante o ano, o saldo, né, do ano anterior, mais o atual. 7 de janeiro, fevereiro, março, aí você consegue buscar quanto foi meu saldo no ano anterior. Foi 23.458. Olha o que sobrou agora em dezembro, o saldo do fluxo. 31. Então houve uma melhoria ou houve uma pior. Aí você pode ver. O meu faturamento de 2019 ou de 2020 foi de 23.458. Meu faturamento de 2021 foi 31. Então houve uma variação muito melhor, certo? Então ou você usa o Excel, certo? Ou você usa o Power BI, tanto faz. Você pode utilizar também o Power BI para fazer construção de dashboard. Ou você utiliza uma ferramenta de gestão financeira. Existem, professor, imenso sistema de informação gerencial. Gente, se você procurar direitinho, aí o tanto de empresa que administra a gestão financeira das empresas não é brinquedo, não. É um monte. Certo? Por exemplo, lá perto de casa, eu achei bem interessante. Primeira coisa que o cara que vende é uma loja de salgados. Uma lojinha de salgados. Ele vende lá pastel, vende coxinha, vende bolo de pote, certo? E vende muito doce. E a primeira coisa que ele fez, ele comprou um sistema de gestão financeira barato de fluxo de caixa. Ele disse que pagou 1.000 e alguma coisa pelo sistema que um cara lá vendeu para ele, pessoal que são formados na área de sistema de informação, programador. O cara fez um programa lá. Eu achei bem interessante, controla a entrada e saída, gente, eu achei a criação daquele programa muito simples, fácil interação. E eu gostei tanto que eu perguntei para ele, rapaz, quem que foi que fez isso aqui? Que eu achei interessante. Você consegue controlar o saldo, né? Você consegue ver qual foi a tua despesa, a tua receita, qual foi o teu fluxo do dia. E ele gera um dashboard. Ele gera um painel interativo bacana que você pode tomar decisão. Opa, peraí. E outra coisa, se vendeu no cartão de crédito, se vendeu no cartão de débito. Se eu vendi no cartão de crédito, imediatamente ele vai mostrar lá nesse painel interativo quanto é que vai entrar no meu caixa, porque vocês sabem, quem vende no crédito ou no débito tem desconto. Se você vender um produto a R$100 no débito, não vai entrar R$100 no teu caixa. Se você vende uma mercadoria por R$100 no crédito, não vai entrar R$100, porque tem desconto, certo? De 1%, de 1,25%. Entendeu? Professor, mas isso aí é repassado para o cliente. Isso é crime. De acordo com o Código de Direito do Consumidor, o empreendedor, ou a empresa em si, ela não pode cobrar as taxas da máquina em cima do consumidor. Certo? Não pode, de acordo com o Código de Direito do Consumidor. Qual é a questão? O problema é que o cliente aceita. Por exemplo, o diretor vai comprar uma roupa numa loja tal. Aí o cara disse, olha, deu R$100. Deu R$200 essa blusa e essa calça. Aí meu diretor, eu vou passar no cartão de débito. Se tu passar no cartão aqui, pai, eu vou ter que cobrar a taxazinha aqui da máquina. Aí meu diretor, tá bom, não tem nada não. Sei disso. Pronto, ele paga de boa. Mas isso é errado. O problema é que a gente não reivindica. Certo? Também tem gente que não faz questão de
de discutir, né? Ah, porra, não vou pagar a máquina de cartão aí não. Que pode gerar um atrito, um desconforto entre o vendedor e cliente. Aí é bom não, geralmente não é colocado. Mas é errado, tá, gente? É erradíssimo ser cobrado taxas. Só que esses dashboards, como eu falo para vocês, de fluxo de caixa é importante. Professor, faça análise de dados. Analisar as receitas e despesa, verificar quanto você tem de receita e despesa no período, né, dia, mês, se tem lucro ou prejuízo. Com histórico possível identificar a sazonalidade. Olha, eita, período de janeiro, por exemplo, a minha sazonalidade como professor, a época que eu não ganho muito dinheiro e nem tenho dinheiro, é janeiro e nas férias. Porque a gente ganha por produção, um exemplo, né? Então, se a gente ganha produção, quanto mais aula dá, mais dinheiro tem. Mas se não der aula, não tem dinheiro. Professorista é assim. Você dá aula, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Se você não der, você não tem dinheiro. Então, todo lugar é assim. Então, é a mesma coisa de vendas. Se você tem uma época que ganha dinheiro, tem época que não ganha. Varia muito o salário. Não existe. As pessoas pensam assim, o salário do professor é fixo. Não. Atualmente, os salários de professores, devido à nova lei chamada de professorista, ela varia. Ela varia muito. Por que eu estou fazendo essa analogia? Da mesma forma de um fluxo de caixa. Ela varia muito. Ela varia. Entendeu? Tem época que entra mais dinheiro, tem época que não entra dinheiro. E aí, como é que eu me viro? Por exemplo, tem época que a sardinha, o ovo, tá mais caro. É Semana Santa. É um período de sazonalidade, que é boa as vendas. Aí tem um período que não é. Que não é tão boa. A vela. Dia 2, dia dos finados, a vela. O cara tem que produzir muito. Dono de fábrica de vela. Dia 2, dia dos finados, tem muita venda. Então eu vou aumentar minha receita. Por isso que os preços aumentam no período de sazonalidade. Por exemplo, chocolate, período de Páscoa. Ei, meu querido, aumenta a produção, bota um ovinho de Páscoa. Então, saldo mensal e acumulado. O que significa? Outro indicador importante, analisar esses dados. Mostrar quanto dinheiro você tem em caixa ao final do período. Saldo inicial mais entradas, menos saída. Ó. Acompanhe as variações de dinheiro em caixa e tem uma reserva de emergência. Sempre tem uma reserva. Sempre. Professor, faça análise de dados em relação ao lucro. Para calculá-lo, é preciso considerar todos os gastos da empresa naquele mês e diminuí-los no valor gerado com as vendas. Acompanhe também a lucratividade. Opa, peraí, professor, peraí. Existe a diferença entre lucro e lucratividade. Pesquisem na próxima aula. Eu vou falar da receita, do lucro e da lucratividade. Os índices. E não tem diferença, gente. Lucro e lucratividade não é a mesma coisa. Tá? Nunca se esqueçam disso. Então pesquise, que na próxima aula eu falarei disso, que será muito interessante. Indicadores, gráficos que permitem você entregar a tendência de crescimento ou queda do seu negócio. Certo? Além disso, é possível entender a distribuição de receita e despesa. Certo? Então, meus queridos, há movimentações que aumentam o caixa. Qual a importância para aumentar meu caixa? Aporte de capital por parte de sócio. Se você é uma empresa de capital aberto, os caras fazem investimento em você. Empréstimo bancário e financiamento. Aumenta meu caixa? Aumenta. Vendas dos itens do imobilizado, imóveis, ó. Certo? Eu vendo um terreno. Certo? Então, eu tenho um saldo final do período com vendas. Gente, se eu aumentar as vendas, aumenta meu caixa. Vendas à vista, recebimento de duplicatas, cheques, predatado, fatura de cartão de crédito. Se você conseguir vender à vista, entra mais dinheiro. Se você vender a prazo, aí é meio complicado, certo? Porque pode haver não pagamento, principalmente se você usar carnê. O que as empresas fazem? Elas preferem que o cliente use cartão de crédito. Fica mais barato. Por exemplo, se tu for no Paraíba, comprar um guarda-roupa e fizer no carnê, o Paraíba só vai dividir em 3 vezes e a taxa de juros vai ser maior.
porque o risco é maior. Agora, se você comprar no cartão de crédito, fica no preço de à vista, no Armazém Paraíba. Por quê? Porque quem paga o Paraíba será o banco do cartão de crédito. E quem paga o cartão de crédito é você. Deu para entender? Outras entradas com juros recebidos de clientes e recebimento de aplicações financeiras. Certo? Então, movimentação que pode diminuir o teu caixa. O que vai diminuir? Eu falei o que pode aumentar, as vendas, principalmente aumenta o teu caixa. Mas o que pode diminuir, professor? Distribuição de lucros para o sócio. Por exemplo, se tu é investidor da Ambev, a Ambev paga dividendos mensais, semestrais. Tem empresas que pagam assim. Itaúsa, investir no Itaú, paga quanto? Então, pagamento de juros para credores. Você está devendo. Então você tem que pagar aquisição de itens imobilizados, terrenos, casas, apartamentos, compras à vista e pagamento de fornecedores, pagamento de despesas operacionais, água, luz, telefone, água, luz, telefone, a amortização de dívidas, professor. A amortização de dívidas também, certo? Então, meus queridos alunos, a gente tem que buscar entender que isso pode diminuir meu caixa. Se diminuir meu caixa, eu tenho que ver como é aumentar. Então, existe um equilíbrio, tem que ter um ponto de equilíbrio. 6 fatores que podem desequilibrar agora. Além de diminuir, tem 6 fatores que podem desequilibrar o teu fluxo de caixa. Despesas elevadas com a administração. Diminuição repentina de vendas afeta o fluxo de caixa. Processos poucos eficientes. Às vezes tu não tem uma boa estratégia de marketing. Descontos e vantagens mal planejadas. Ah, não se preocupe não. Ei, quanto é esse produto aqui? É R$100. Ah, moça, deixa aí por 90. Tá bom, eu deixo. Aí você dá esse desconto que você não sabe se poderia dar ou não. Política salarial sem planejamento. Ah, não vou pagar um salário pro meu funcionário, vou pagar em 1.500. Que vai agradar ele, eu vou dar uma bonificação. Giro de estoque muito lento. O giro de estoque afeta demais, gente. Quanto maior o juro de estoque, melhor a tua situação financeira. Certo? Quanto maior o teu giro de estoque, significa o quê? Renovação de estoque. Entendeu? Se você tem uma loja de roupa e você consegue renovar seus estoques, significa que você consegue atingir os objetivos. Então, como é que é a estrutura, professor, de um fluxo de caixa? Tá aí, ó. Tem saldo inicial, tem entradas, tem o total de entradas, tem as saídas. Veja assim, ó. Saldo inicial, aí tem as entradas e o principal, a saída de caixa, ó. Aí dá o total, tá vendo? Ó? Total de saídas. O fluxo de caixa ele vai funcionar com essa estrutura. Veja bem, ó. Segunda-feira, no dia, isso aqui é um fluxo de caixa diário, ó. 2, 3. Total de entrada, 15 mil, ó. 15 mil. Venda de cartão de crédito, 10 mil. Boletos, 5 mil. Pagaram. Então, houve, certo? Entradas. Como é que é feito? 10 mais 5, 15 mil, ó. 5 mais 2, 7. 5 mais 500, 5.500. Tá vendo? Professor, o total de saídas. Eu tive que pagar o fornecedor no dia 1º de novembro. Eu tive que pagar salário, rescisão, 3.500. Outras despesas operacionais, água, luz, alguma coisa do tipo. Então, eu tive uma despesa de 12.500. Certo? 12.500. Saldo operacional, professor. Quanto é que deu meu saldo operacional? É só subtrair 15 mil menos 12 mil, ó. 15 mil menos 12.500. 12.500. Houve um saldo operacional de 2.500, correto? 2.500. Ou de 1.200. 12.500. Deu para entender? Então, meu saldo operacional é esse. Certo? Então, o saldo inicial que eu comecei no dia, no meu caixa, certo? Isso aqui é o saldo inicial que eu comecei. Quando eu fui abrir meu caixa, eu comecei com 1.500. Então, esse dia aí, eu tive R$4.000. Isso aqui é o fluxo de caixa simples. Aí, 4.000, professor. Observe que aqui, ó, vai para cá, ó, quando sobra, ó, 4.000.
Tá vendo? 4 mil. Aí quando sobra para cá, vai para cá, ó. E o fluxo de caixa ele funciona desta maneira. Certo? O fluxo de caixa. Eu tenho que entra e tenho que sai. Só que eu tenho que sempre ter o saldo inicial. Certo? Eu tenho que ter o saldo inicial. Sempre eu tenho que ter um saldo inicial. Então você pode observar de cima para baixo, ó, como é o fluxo de caixa. Aí eu tenho que controlar. Aí eu observo que na quarta-feira eu tive foi um prejuízo, ó, um saldo final. Tá vendo? Eu não tive um bom dia nesse dia aí. Não tive muitas vendas. Eu tive mais saídas do que entradas. Então, isso pode prejudicar o final do mês. Então, o que fazer? Eu tenho que melhorar o sistema de cobrança, eu tenho que trabalhar com estoque mínimo, eu tenho que reduzir os prazos de pagamento de vendas. O que fazer quando faltam recursos financeiros? Que é o caso aqui, ó. Faltou recurso financeiro. Vamos supor, menos 1.500. Aí você tem que melhorar o sistema de cobrança. Se os clientes não estão pagando, epa, vamos pagar. Eu tenho que trabalhar com estoque mínimo. Eu tenho que reduzir com prazo de pagamento, professor. O que fazer quando falta recurso? Programar pagamento de compras em função de recebimentos. Negociar prazo de pagamentos com o credor. Ei, cara, eu não consegui pagar. Me dá um prazo aí maior. Vender bens e equipamentos ociosos. Às vezes tem um equipamento na tua casa ou na tua empresa que não está servindo. Você pode vender. Certo? Aumentar o nível de estoque com cautela. Investir em ativo fixo com bastante critério. Quando sobra, professor, aplica sobre caixa. Aplicar sobre o caixa do mercado financeiro. Antecipar compromisso com fornecedores. Pagar antes, gente. Quando sobra dinheiro na sua continha, você deve fazer o quê? Pagar os seus compromissos antes. Então, alguns cuidados na elaboração de fluxo de caixa. Necessita de um bom senso. Cuidado com as projeções de entrada e saída. Revisão e atualização contínua desses valores. Revisão e atualização contínua dos valores de entrada. Manter controles auxiliares de contas a receber e a pagar, de movimentação bancária. Tudo tem que ter o controle. Então você tem que fazer um planejamento, uma organização, um direcionamento desse dinheiro e um controle. Então, segundo a Asaf Neto, a gestão financeira é a arte de administrar fundos. Segundo a Asaf Neto, a gestão financeira é a arte de administrar fundos. E você tem que saber administrar. Por isso, meus amados alunos, o fluxo de caixa é um instrumento de gestão fundamental para as empresas, independente do porte, se é pequeno, se é grande, do ramo ou do setor. Ela é de suma importância. Qualquer empresa, seja um empreendedor individual, seja um empreendedor informal, seja qualquer pessoa que trabalhe, seja aquela boleira, aquela mulher que vende o creme de galinha na esquina, o espetinho. Se ela não souber gerir, fazer uma boa elaboração de fluxo de caixa, ela vai passar 10, 15, 20 anos na mesma. Como eu vejo lá no meu bairro, uma senhora, há mais de 15 anos, ela vende espetinho, e eu vi que ela nunca houve uma melhora na infraestrutura da empresa que ela tem no restaurante. Entendeu? Então, há alguma coisa de errado aí. Através do fluxo de caixa, o gestor, o empresário terá uma visão completa da situação financeira da empresa. Sendo assim, você tem que minimizar e maximizar a eficiência do fluxo financeiro da empresa. Por isso, meus amados alunos, com tudo isso, certo? Na próxima aula, eu vou falar para vocês como tudo isso cai em prova. Eu vou colocar algumas questões para vocês, como é que tudo isso aí é cobrado em prova. Eu vou trazer questões na próxima aula, no início da nossa próxima aula, para a gente resolver sobre este assunto de hoje. Então, revisem esse assunto para a gente responder junto na próxima aula. Tá bom, meus amores? Muito obrigado, tenham um bom dia, uma ótima segunda e até a próxima.